Boa noite, pessoal. Então, o texto, como o Vanin já nos introduziu, era do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Intitula-se As Leis Morais e o Cérebro Triuno. Em nossa apreciação sobre o tema, vamos nos atrever a encontrar ligações entre as leis de reprodução e de conservação, por exemplo, e as instâncias mais iniciais do cérebro, onde estão situados os instintos, na área das funções automáticas, conforme verificaremos. Buscaremos refletir que no cérebro intermediário, onde perceberemos as funções corticais mais fortemente manifestas, localizam-se os esforços do presente, em que o ser humano labuta para viver no mundo e construir a sua realidade atual. É a manifestação plena das leis de sociedade, de liberdade, de igualdade, trabalho e progresso, nas quais o ser exercita a sua felicidade e ampliação de sua consciência. Vamos culminar nas áreas do cérebro superior, ou as instâncias pré-frontais, a parte cinzenta mais nobre da evolução, e também a mais recente, onde se elabora o indivíduo moral, no qual o espírito expressa o seu inconsciente divino, a sua nobre parcela de potenciais latentes e ansiosamente desejados de emergirem, mesmo que ele não se dê conta disso conscientemente. Há uma desconfiança divina dentro de si de que ele pode, o ser humano, ser mais do que é, e de se descobrir na lei de perfeição moral, de justiça, amor e caridade, ou de se aconchegar na lei de adoração. Sem estabelecer juízo de valores, apresentamos a ideia de que, apesar dos andares do cérebro serem divididos em níveis de evolução, do mais primitivo ao mais recente, isso não significa que um seja mais importante que o outro, ou que devemos enfatizar mais o valor de um e menos o de outro. Temos uma certa tendência cultural de considerar as funções mentais que situam o ser humano nos assuntos espirituais ou no exercício da ética, dos sentimentos relativos à bondade e à caridade, valerem mais do que as estruturas psíquicas mais primitivas, como a sexualidade e o instinto de conservação, por exemplo. É como se disséssemos que o nosso coração físico é um órgão mais valioso do que o nosso intestino. É frequente ouvirmos expressões do tipo: temos que superar os nossos instintos, como se os instintos fossem ruins. Obviamente que estamos em um processo evolutivo em curso, pois somos espíritos encarnados e a evolução espiritual reclama esforços no caminho da ascensão. No entanto, utilizando a metáfora do corpo físico, poderíamos dizer que a virtude está em utilizar nossos órgãos no momento em que lhes são os mais apropriados. Há hora para o funcionamento da boca, da garganta, e há hora para usar o estômago e os intestinos. O equilíbrio orgânico depende da boa utilização harmonizada de todos os sistemas corporais. Assim, também quanto ao nosso sistema psíquico, considerando que nossa manifestação mental se dá através do uso do cérebro, uma vez que somos espíritos, mas estamos ligados célula a célula ao nosso corpo físico.
Sobre este agimos e este age sobre nós incessantemente. De tal modo, existe uma necessidade de equilíbrio na perfeição desse funcionamento, que poderíamos dizer que no trânsito da encarnação, espírito e corpo são um só, no que se diz respeito à interação. Tanto isso fica evidente que neurotransmissores cerebrais estão intimamente vinculados às emoções e manifestações mentais. Basta uma pequena desordem no equilíbrio químico e a pessoa passa a se sentir de modo diferente, como é o caso das depressões. Também é verdade que basta expandirmos nossas condições mentais, emocionais e espirituais em direções favoráveis e mais satisfatórias, e nossas células recebem o impacto e respondem a isso, como é o caso das mais modernas evidências científicas que apontam para que pessoas que se espiritualizam verdadeiramente e que são mais positivas apresentam índices mais satisfatórios de saúde mental, emocional e física. No entanto, corpo e alma perdem equilíbrio e respeito mútuos. Temos uma tendência a achar que o corpo é apenas uma vestimenta, uma estrutura de menor importância diante do espírito que somos. Há, por isso, momentos para conservação e cuidados pessoais, sejam físicos como psíquicos, e hora para a socialização e para a transcendência de si mesmo, conforme nossas possibilidades evolutivas. Então, mais uma vez, a gente pôde perceber, e hoje a gente vai poder ter um pouco mais de informações em torno desse cérebro triuno e a importância de cada uma dessas partes ao longo da nossa evolução. E nos apontando aqui que nós não precisamos optar por um ou por outro. A gente precisa utilizar tudo ao seu tempo, ao seu momento e, resumindo, em busca do equilíbrio, que falamos tanto, né? Obrigada. Obrigado, Ari. Legal. Esse assunto é fascinante, né? Obrigado pelo texto. O Sérgio Lopes é um profundo estudioso, junto com a querida doutora Irvênia, e inclusive estão fazendo a palestra, como o Vanin disse, no Mednesp. É no Rio, né? É no Rio que está sendo o Mednesp esse ano. E vão fazer juntos uma conferência sobre o cérebro triuno. Então essa é uma oportunidade que a gente tem para também aprofundar esses assuntos, e logo mais nós teremos o livro desses dois autores, do Sérgio Lopes e da Irvênia Prado, que publicarão o livro O Cérebro Triuno, né? Então, para quem quiser depois aprofundar ainda mais isso que nós vamos discutir, iniciar essas discussões, pode depois adquirir essa literatura. Bem, então a proposta hoje é que a gente possa dialogar um pouco, refletir um pouco sobre essa composição que nós culminamos, que é o nosso corpo humano, depois que o princípio inteligente estagiou aí por bilhões e bilhões de anos nos diferentes reinos da natureza, né? Culminando com essa complexidade corpórea que nós possuímos, que é moldada e influenciada pelo próprio espírito, né? Que molda o corpo, então, que expresse todos esses potenciais que o espírito traz. E toda essa trajetória que o princípio inteligente galgou ao longo desse processo evolutivo, ela não se perde quando o princípio inteligente torna-se espírito imortal. Pelo contrário, essa trajetória continua nesse espírito como uma conquista de todo esse processo em que transitou antes de se tornar espírito imortal. E isso se traduz no nosso corpo, segundo a teoria do cérebro trino, de uma maneira muito interessante. Então, para a gente começar a entender isso, eu gostaria de trazer aqui a imagem do autor dessa teoria,
que é um médico e neurocientista americano, foi professor por muito tempo da Yale, da Escola de Medicina da Yale, né? E trabalhava também no Instituto de Saúde Mental dessa própria instituição. Então, Paul MacLean foi nosso contemporâneo aí, né? Desencarnou em 2007. Ele foi o elaborador, quem concebeu, na verdade, essa teoria, né? Essa teoria surge em 1960, aproximadamente. Ela ganha força entre 68 e 70, mas realmente ela vai sendo elaborada, detalhada e é realmente publicada na década de 90, em 1990, com a primeira edição desse livro que nós vemos, que é O Cérebro Triuno em Evolução, né? E basicamente, para esse autor, essa teoria que ele nos traz, apesar de ser bastante inovadora, nós vamos ver que uma maneira interessante é de que André Luiz já falava do cérebro triuno, mesmo antes de Paul MacLean falar. André Luiz só não dava o nome de cérebro triuno, mas ele vai dizer que o cérebro é constituído por andares ou casas mentais que nos integram, que nos compõem, né? Muito interessante isso, a gente vai estabelecer essa correlação. Para vocês já irem percebendo a dádiva que nós temos com esse conhecimento espírita, né? Com isso que os espíritos nos trazem. Então, MacLean defende na sua teoria que o cérebro humano, ele resulta, na verdade, de um processo evolutivo contínuo dos animais, né? Então, segundo essa visão, o cérebro passou por 3 fases principais de desenvolvimento até culminar com esse modelo anatômico atual que nós temos aí nesse Homo sapiens sapiens, né? Que ainda é transitório, nós sabemos, né? Depois nós ainda ascenderemos a outras formas aí, que estamos caminhando para a angelitude, né? A escola na humanidade é temporária. E esse sistema, então, esse cérebro, ele seria composto por 3 unidades funcionais interligadas, mas diferentes. Cada uma dessas unidades, segundo o autor, representaria então essa camada ou esse estágio do processo evolutivo, né? Em que esse sistema nervoso foi vindo, foi se elaborando, foi se aperfeiçoando, foi se tornando mais complexo, com várias funções e inclusive adquirindo novas funções, novas possibilidades, né? Que até distinguem o ser humano do próprio animal, né? Dos próprios animais. Então essas camadas foram adicionadas de maneira gradual, sequencial nesse processo, decorrido ao longo aí desses bilhões e bilhões de anos. E basicamente esse autor dividiria o cérebro em 3 grandes partes, por isso o cérebro triuno, né? 3 partes que compõem uma única parte, que é esse cérebro que nós possuímos. Então ele diz assim no seu livro. O que aconteceu? Está aqui. Voltamos. Uma primeira parte que seria o cérebro réptil, né? Essa parte que a gente destacou em verdinho, que de uma forma resumida nós diríamos assim, responsável pelos nossos instintos. Uma camada intermediária desse processo evolutivo, que seria o cérebro mamífero, essa área correspondente aí em vermelho, que seria responsável pelas nossas emoções. E uma parte mais recente desse cérebro, aí sim, quando o princípio inteligente se torna espírito, humaniza-se, que é o cérebro humano, essa parte humana incorporada mais recentemente aí, né, que seria responsável, de uma maneira resumida, pela razão. Interessante que na semana passada nós discutíamos aí sobre mais ou menos 200 mil anos atrás a possibilidade do homem ter ali um nível de inteligência mais próximo ao que seria a espécie atual do Homo sapiens sapiens, né? E eu disse a vocês que a ciência vive de verdades provisórias.
Naquele mesmo momento, a Ari me mandou lá uma mensagem. Recebi enquanto eu estava aqui. Recebeu no estudo. Depois me encaminhou de que a ciência havia descoberto um fóssil que muda exatamente essa data cronológica. E que por elementos de estudo, especialmente que data, né, em temporalidade, foi identificado que essas estruturas fósseis datariam aí de 300 mil anos atrás, e não 200 mil anos atrás. Então nós já teríamos 100 mil anos a mais atrás, características que já são muito mais parecidas com esses Homo sapiens sapiens, né? Interessante. O que mostra aquilo que nós discutimos, de que como o processo de transformação do princípio inteligente para espírito ocorre no mundo espiritual, e ao retornar ao planeta Terra ele já molda o corpo com a necessidade, então realmente fica esse elo aí, né? Que a ciência tenta buscar, encontrar, vai vendo os fósseis, vai mudando as teorias, as datas, mas não consegue exatamente precisar em que momento isso acontece, né? Então, se nós analisarmos o cérebro humano a partir dessa análise comparativa, especialmente a dos diferentes animais, nós poderíamos, nessa teoria, dividi-lo nessas três partes principais, desses três grandes eventos aí evolutivos que nos caracterizam, né? Vamos falar sobre isso também, exatamente. Vamos aprofundando aos poucos, senão o povo pira. Então, lembrando também que a causa de todo o fenômeno orgânico, material, é sempre o agente causal, que é o espírito, né? Então, naturalmente, é o espírito que molda essa conformação necessária a esse processo para a manifestação do seu self, da sua totalidade, enquanto experienciando a existência física, né? Então, Paul MacLean diz assim: o cérebro guarda todas as estruturas das quais evoluiu. A mais antiga e primitiva delas é chamada de cérebro reptiliano, que controla o lado mais animal e instintivo do ser humano. Nós já vamos detalhar cada uma dessas estruturas. Logo acima dessa camada, temos o cérebro mamífero, que está relacionado às emoções, de uma maneira geral. E por último, está o neocórtex, que é a camada mais externa e genuinamente humana, onde opera o raciocínio, que é o que nos diferencia dos animais, né? No sentido de que nós racionalizamos, entendemos as questões abstratas que os animais não possuem, não compreendem em função de não possuírem essa parte conhecida como neocórtex. É aqui que estão os potenciais humanos do vir a ser, muita coisa que a gente ainda não explora, mas que já estão aí nessas potencialidades. O espírito já molda o corpo nessa conformação, porque permite aí que esse HD vá sendo preenchido de coisas, de armazenamentos, de conquistas, à medida que a gente vai evoluindo, né? Quando lotar todo o HD, deve-se ocorrer uma nova transformação perispiritual, e aí uma nova mutação ocorre e um cérebro mais adequado para esse novo ser é originado, né? Então, a benfeitora Joana de Ângeles vai trabalhar isso na sua série psicológica, e nós vamos entender por quê. Por que isso é importante, especialmente para o nosso autoconhecimento. Então, no livro Triunfo Pessoal, ela vai afirmar assim: considerando-se o cérebro triuno, então é uma teoria, ela considera, vamos basear-nos nessa teoria para algumas reflexões. De Paul MacLean, nele encontramos toda a história antropológica do ser. Consegue entender isso que ela diz? É toda a evolução nossa, enquanto espécie, desde lá do reino mineral, pelos diferentes reinos, até culminar no espírito. Isso fica armazenado em nós. Como ela diz, desde os primórdios inscritos na presença do cérebro réptil,
passando pelo mamífero e alcançando o neocórtex, onde permanecem valiosas possibilidades ainda não identificadas de todo. Então a gente ainda nem consegue entender, a própria ciência ainda não consegue compreender toda a função e possibilidade desse neocórtex, né? São possibilidades que ainda vão ser desenvolvidas por nós enquanto espírito imortal. Assim sendo, diz a benfeitora, o cérebro seria triuno e na sua tríplice constituição, cada uma se equilibraria sobre a outra, definindo-se na sua morfologia contemporânea. Então ela faz uma revisão dessa teoria aí que o professor Paul MacLean propõe, né? Que é o que o Sérgio também... Que é o que o Sérgio trabalha. Que é o equilíbrio das partes. Perfeito, perfeito. Então, vamos pegar assim uma peça anatômica, um cérebro humano, e vamos fazer um corte no meio, né? Dividir assim em lado direito, lado esquerdo. E aí a gente vai virar a peça e vamos olhá-la de frente. Então vamos imaginar que aqui seria a parte anterior, aqui seria a parte posterior, a gente está olhando de lado, né? Cortamos no meio e estamos olhando de lado. Então nós teríamos uma primeira região aqui, só anatomicamente para a gente entender. Na semana que vem a nossa professora de biologia vai detalhar melhor isso, inclusive ela vai trazer uma peça aqui para a gente ir abrindo, entender essa composição. Então a parte réptil seria essa estrutura, né? Um pouquinho centralizado, que seria responsável então de uma forma geral pelos instintos. A parte central, o cérebro mamífero, que corresponderia então às emoções, né? Que é o sistema límbico, e o neocórtex, então essa parte mais recente aí de toda essa restante estrutura cerebral, né? Então vamos aprofundar um pouquinho mais o que seria cada uma dessas estruturas como nós vimos. Réptil, mamífero, humano, no sentido de instinto, emoção e razão, perfeito? Então, primeiro o que Paul MacLean nos diz na ciência, depois o que a benfeitora nos traz na visão espírita. Então, esse cérebro reptiliano, para Paul MacLean, ele vai dizer o seguinte: o cérebro reptiliano, ou cérebro basal, ou ainda o complexo R, né, de réptil, esse primeiro nível de organização cerebral é responsável por promover reflexos instintivos simples. Reflexos instintivos simples. Representa a menor parte do nosso cérebro e é responsável pelo controle das funções corporais básicas e vitais, como a fome, a sede, a digestão, o sono, a respiração, o batimento cardíaco, o controle da temperatura corporal, entre outros atos automáticos e inconscientes. Ou alguém está pensando aqui, bate coração, bate coração, bate coração. Né? É inconsciente esse processo. Né? Assim como também é automático o instinto ali da fome, da sede, da regulação da temperatura corporal. Começo a entender por que o princípio inteligente tem que transitar lá, desde a aglutinação, desde esses diferentes animais, porque depois isso tem que ser automático no nosso corpo, porque o espírito vai ter outras necessidades aí para serem abordadas e isso vai ser o automatismo para funcionar a máquina, né? Então é interessante a gente observar essa primeira camada do cérebro na essência do nosso ser, né? Como esse cérebro réptil está em mim? Então ele é o centro do automatismo corporal, nós poderíamos dizer, né? Tudo que é automático no nosso corpo. É um cérebro instintivo voltado à sobrevivência, fundamental, muito importante, né? Se nós não tivéssemos sede, se nós não tivéssemos fome, nossa vida física estaria mais suscetível a risco. Nós morreríamos precocemente. Inclusive um instinto de segurança, um instinto de conservação, o medo é caracterizado também, né, por um instinto de conservação. Se nós não tivéssemos o medo, talvez nós nos exporíamos
mais rapidamente a morte. Então ele nos conserva a vida. Então é importante isso para o espírito. E ele continua: essas ações são de caráter mecânico, automático, instintivo, irracional e controlados pelo tronco cerebral. É essa região cerebral que dá essas funções instintivas automáticas para o nosso organismo. A consciência superior fica apagada aí, não tem consciência, é irracional. Perfeito? Então vamos trabalhar alguns aspectos importantes que o autor nos traz. Então ele diz que é instintivo e racional. Então vamos definir isso, Instintivo, cérebro e racional. O que é um instinto? Nós poderíamos buscar essa definição do que é um instinto. E teríamos lá que instinto é um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente, veja, não tem ação da consciência, atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, da sua espécie ou da sua prole. E também podemos definir como impulso natural, independente da razão, não tem a função da consciência envolvida, que faz o indivíduo agir, eu até diria reagir, que é uma reação instintiva, mais do que uma ação racionalizada, com uma finalidade específica. Então, são essas experiências primitivas que nós herdamos lá dos animais, das emoções básicas, dos instintos básicos desses animais. O medo, a fúria, a raiva, a agressividade. Vai mexer lá no ninho, no território do réptil. Tem um mecanismo instintivo de defesa da prole, do território, da conservação da vida, essa agressividade, isso tudo está em nós. Algumas vezes, essa agressividade, esse instinto vai estar tão em nós que nós nem vamos racionalizar. A gente vai agir no cérebro réptil. Parece que a gente nem é humano. Parece que a gente é mais réptil ainda do que propriamente espírito, já humanizado. A sabedoria no processo do autoconhecimento vai estar em identificar essas características e fazer com que o cérebro humano racionalize e controle esses processos. Por isso, o equilíbrio. Mas não há nenhum problema em tê-los. Aliás, fundamental para o nosso processo evolutivo. Se não fosse essas características instintivas, nós teríamos dificuldade para nos mantermos vivos. Você vai comentar da pata da doutora Irvênia? Estava dando uma checada aqui. Não vou. Mas depois a gente comenta, no momento ali que a gente for trabalhar esse... Eu acho legal. Então, o medo, por exemplo, como a gente comentou, é útil, Porque se não tivéssemos o medo, talvez a gente morreria aí como brincamos precocemente, Então, o problema não é ter medo. Isso é instintivo, é do instinto de conservação. É uma emoção que deriva do instinto de conservação do cérebro réptil. Eu tenho que preservar minha vida. O problema é quando esse instinto está descontrolado em nós. E o medo me domina. Assume um tamanho tão grande dentro do meu ser que está desproporcional ao papel que ele deve assumir no cérebro réptil. E aí eu começo a ter problemas com isso. Daí eu vou ter medo de tudo, vou ter medo de sair de casa, vou ter medo das pessoas, vou achar que todo mundo está me perseguindo ou quer me assaltar, enfim. Perfeito? Para a gente começar a fazer aí algumas correlações. Então, quando sai de uma proporção adequada e domina todo o processo, aí vira um problema. Então, no início da nossa trajetória, como nós ficamos muito tempo lá como réptil, no início em que nós nos tornamos espírito, a gente tem basicamente só instinto. A gente praticamente recorda aquelas experiências da época em que estávamos, enquanto princípio inteligente, transitando pela área ali dos répteis. Por isso que lá na lei do amor do Evangelho vai dizer que no início
o homem praticamente só tem instintos. E é realmente. Imaginemos nós lá na época da caverna, bem no início do nosso desenvolvimento, realmente animais. A gente via alguém vindo para a nossa caverna, eu não queria saber se vinha pedir uma cuia de chimarrão. Eu já achava que ia roubar minha caverna. E eu voava para cima. Eu agredia primeiro. Eu defendia meu território. Eu preservava a minha espécie, a minha prole. Depois eu pergunto. Então, no início, eu sou mais instintivo mesmo. Perfeito? Defender-se, defender a sua tribo, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se tornando mais sofisticado, né? A gente vai adquirindo um senso crítico maior, um desenvolvimento maior, inclusive das outras camadas que nos constituem nesse cérebro. E aí vamos cada vez tendo mais consciência e controle sobre essas camadas mais inferiores, vamos chamar assim, no sentido cronológico. Perfeito? O instinto, ele sempre permanece conosco. A ideia é que esse instinto permaneça controlado. O medo controlado, a raiva sob controle, a agressividade sob controle, o cérebro réptil sob controle. Perfeito? Tudo bem até aqui? É claro que nem sempre fica sob controle, né? Como eu digo, fala mal do filho perto da mãe, vira bicho. Responde, agride, dá o cacete e depois pergunta alguma coisa, né? Quem é você para falar mal do meu filho? E às vezes não agride verbalmente, não agride fisicamente, mas agride verbalmente. É o réptil ainda, esse instinto de preservação, de conservação que está em nós. Tudo bem? Então, eu trouxe assim algumas palavras que resumem aí, ao longo da obra de Paul MacLean, essa área do cérebro reptiliano que nos constitui. Então, vamos lá. Instinto é a primeira delas, né? Esse instinto não é racionalizado, é irracional, é inconsciente. Atravessa a rua distraído e um carro buzina. Você não para pensar, você faz. Você sai correndo para qualquer lado. Ou, às vezes, nem sai correndo, porque às vezes o próprio instinto vai ser de paralisar. Né? Igual a lagartixinha, finge de morto, né? Para ver se sai o perigo. Congela. Ou larga o rabinho e sai correndo. Não é verdade? Larga as sacolas e corre atravessar a rua para chegar do outro lado para tentar fugir. Então esse instinto, ele está em nós. Brincamos semana passada. Uma mãe que está lá de mão dada com a criança na calçada, com um monte de sacola, se equilibrando, né? E a criança desprende da mão e vai para a rua. Joga toda a sacola. A mãe não pensa. Bom, primeiro eu vou largar a sacola nesse lugar, aqui é mais seguro, o carro ainda está longe, né? Não vai ter problema, vai dar tempo de eu fazer tudo isso, aí eu vou atrás do meu filho. É instintivo, você não racionaliza. Você larga tudo, joga tudo e grita, e corre, e pega, e puxa, e o réptil vem. Por que você fez isso? E ainda dá uma bronca, né? A agressividade do instinto de conservação que nós temos em nós. Perfeito? Então isso está em nós. Bom, também há esse automatismo corporal, como o autor nos trouxe. O que é isso? São os atos reflexos que nós não pensamos, né? Como dissemos, o batimento cardíaco. Ninguém aqui está pensando no batimento cardíaco. Ninguém aqui está pensando na respiração. Podemos até voltar a nossa consciência para esse processo por um tempo, mas depois isso assume o automatismo novamente. Na digestão, né? Ninguém está pensando, pronto, agora secreta um pouquinho de bile, agora um pouquinho disso, agora um pouquinho do ácido aqui. Não tem isso, né? Nem a temperatura corporal. São processos importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa conservação. Vamos pensar assim, o espírito tem coisas mais importantes para se preocupar. Então deixa isso ser automático. E isso vai ser automático nesses bilhões de experiências do princípio inteligente lá nos répteis. Começam a ver que maravilha é a divindade, né? Tudo é muito perfeito no processo. Isso chama de máquina divina. É, máquina divina. Perfeito. Por ali na texto, a importância
Exatamente. Às vezes a gente relega, né? Olha só. Sem o corpo, o espírito perde a oportunidade da experiência terrena, que é muito importante para o processo evolutivo. Então, o corpo é um santuário que tem que ser preservado. Como sempre, o problema está em tudo, né? Tudo que é o excesso é o problema. Quando o medo deixa de estar controlado e assume a psique, quando o cuidado com o corpo deixa de estar controlado e assume a psique, eu polarizo. E toda vez que eu polarizo, eu vou adoecer. Mas isso é um assunto muito mais para frente. Bem, então esse cérebro reptiliano é irracional. Não tem ainda a racionalização, esse aspecto do pensamento e de construções mais lógicas, né? Vocês conseguem perceber isso em vocês? A gente é bem vivo com esses exemplos, né? Naturalmente, instintos voltados para a sobrevivência, né? Então, fome, sede, medo, proteção, reprodução, né? A lei de reprodução, tem uma lei divina que rege esse processo. E essa lei que faz com que instintivamente a gente se atraia, ela está nesse processo que o princípio inteligente transita lá naqueles reinos para conquistar essa característica. Da Né? sobrevivência, eu também comentaria até das alterações que esse cérebro nos permite para a nossa sobrevivência, no sentido desse que você comentou da mãe, nossa pobre filho, da descarga adrenérgica que tem no corpo nessa hora, que a gente conhece instintivamente como luta ou fuga. Né? E que você pode não ter reação física alguma no sentido de se movimentar ou você vai se controlar, mas se eu te olhar, eu vou conseguir perceber em você alterações que dizem respeito à sua sobrevivência, né? Que aí você vai ficar pálido, tirando essa coração vai bater rápido para mandar a circulação para o centro do corpo, para esse coração poder bater mais rápido, essa respiração poder ser mais acelerada. E a gente para o músculo estar prontinho para fugir ou para atacar. Exatamente. Então é muito bonito isso. Muito porque bonito. Se não existir, como que a gente ia conseguir manter o equilíbrio que a gente vem falando desde o início? E todas essas características, se a gente estudar no funcionamento cerebral, né, Ari, vão estar sendo conduzidas por áreas do cérebro que estão ali, nesse chassi, nessa base, né? Chassi é a base, a estrutura, onde vão se depositar novas camadas, né? Então, muito bonito isso, excelente. Essa luta, esse instinto de agressividade, de força, de fuga, né? De sobrevivência mesmo, da própria proteção, né? É muito legal para quem tiver oportunidade de ler O Cultivo das Emoções, né? Que ele trata de alguns sentimentos, de algumas emoções, o medo mesmo, que a gente está falando bastante. Exato. É muito bonito de ver, a gente se identifica muito, né? A raiva. E a gente faz um link com isso. Ninguém vai negar o que acontece conosco. Ninguém deve negar que sente o medo. Toda vez que eu nego, eu mando para o inconsciente. É um mecanismo de defesa, é um recalque, a gente vai aprender isso. E todo sentimento que eu renego não deixa de existir. Pelo contrário, o inconsciente manda com mais força para ver se a gente vai olhar para ele. E aí, quando eu não olho para ele, o corpo sintomatiza aquele sentimento que foi negligenciado. Eu adoeço psiquicamente. O médico vai me revirar e não vai encontrar nada fisicamente. Está tudo bem, fisicamente está tudo bem. Mas eu tenho dor no corpo inteiro, porque a causa não é física. A causa é psíquica desse sentimento que não foi cultivado, que não foi elaborado. Então aqui a gente já começa a perceber que nós somos muitas coisas, muito nos constitui. E entender essas camadas todas que nos constituem é fundamental
para a etapa seguinte que a gente vai avançar no processo de autoconhecimento, que é esse inconsciente. E aí estudar essas camadas todas que nos constituem no inconsciente, para ir identificando gradativamente. Lembram daquele exemplo do holofote, né? Essa consciência ir ampliando essa possibilidade de enxergar esse inconsciente até iluminar um pouco mais essa sombra escura e ignorada de nós mesmos, né? Eu sempre digo que aquela é uma música que eu gosto muito, eu sempre uso como exemplo, em que se fala assim: sentimento ilhado, morto, amordaçado, né? Manda para o inconsciente, reprime, deixa lá, volta a incomodar, né? Não tem como, é só quando eu elaborar isso. Então, mas que medo é esse? Quando você sente? Como você sente? Por que ele vem? E aí a gente vai racionalizando, vai colocando luz naquele monstro desconhecido. E quando eu ilumino o monstro, eu vejo que ele nem é tão feio assim. Ou às vezes eu entendo que então aquele medo é mais ilusório mesmo, eu que criei. Porque eu começo a pôr os pingos nos is e vejo, nossa, mas realmente não preciso ter tanto medo assim. E aí se dilui. É a famosa catarse que Freud nos traz tão bem aí no seu estudo do inconsciente, ou essa iluminação do processo de individuação que Jung também nos traz brilhantemente. Mas nós vamos trabalhar isso com mais calma, só pinceladas homeopáticas para a gente, né, ir gostando do negócio. Então, sobrevivência, segurança, tudo isso está dentro desse cérebro aí, né? Esse instinto de proteção que vai dar agressividade, a noção de espaço territorial que nós temos até hoje, a noção desses grupos sociais, isso são características instintivas, que depois, no espírito, vão ter a possibilidade de uma lei divina se manifestar, que é a lei de sociedade, que é fundamental para desenvolver os valores do espírito. Porque como é que eu vou crescer isolado? Existe crescimento no confronto com a diferença, na tolerância com a diferença, no desenvolvimento de valores que eu ainda não tenho e que preciso agregar para conviver em solidariedade, em harmonia com a coletividade, né, com a totalidade. Então isso é muito importante. Veja como é lindo esse processo. Não é à toa que esse princípio inteligente precisa ser elaborado para trazer essas características instintivas. É instintivo no ser humano viver em grupos sociais. É instintivo. Por isso que a gente brinca que quando a gente é exilado de um lugar, de um planeta que a gente já vive em grupo social e vai para um planeta que não se vive ainda em grupo social, poxa, eu estava no paraíso, perdi o paraíso. Então imagine os exilados que vieram para a Terra, quando não se havia grupos sociais, eles que tiveram que criar isso, né? Trouxeram instintivamente já isso, vamos desenvolver esse aspecto. Quando surgem os primeiros grupos sociais aí no planeta, as primeiras coletividades, quando se basicamente deixa de ser nômade para se fixar, né, que é com a revolução agrícola, quando as pessoas começam a perceber que dá para cultivar o solo, dá para cultivar os animais, dá para se fixar num lugar, ao invés de a gente ficar migrando quando acabam as maçãs da árvore ou quando acabam os animais aqui desse território. Então isso é importante para que depois a gente desenvolva essas características também da sociedade, perfeito? De homem e mulher também, das características, quando a gente olha para o homem da caverna, né, e vê o homem que saía para caçar e a mulher ficava na caverna. Perfeito. E hoje a gente vê isso na característica da mulher de estar num lugar e estar percebendo tudo ao redor, e o espaço territorial do homem atento, é mais, né? Atento. Mas o do homem, dizem, né, que os homens são mais capazes de se localizar no espaço em relação às mulheres. Mas quando a gente vivencia essas polaridades, e nós vamos aprendendo, incorporando tudo isso. Né? Tem volta. Vai se acostumando.
Além desses grupos sociais e dos espaços territoriais, também os rituais, né, gente? O ritual de acasalamento. Quando você vê, às vezes, se você gosta assim de programas como o National Geographic, você começa a ver os rituais de acasalamento de algumas espécies, como é todo um processo, é uma dança, um negócio, e a gente traz isso em nós, né? Então, nós vamos tentar conquistar alguém, e isso nós vamos estudar muito, especialmente depois, quando falarmos do inconsciente. Então, nós vamos criar um ritual, nós vamos criar um personagem para essa conquista, que vai durar geralmente de 3 a 6 meses. Depois esse personagem começa a ver que não é bem assim, foi só uma estratégia réptil de conquista. Né? Agora eu vou me mostrar como eu sou, né? Daí o príncipe vira sapo, a princesa também. Esse é um mamífero, Raul dizia, depois de comer 1 quilo de sal junto. Aí você conhece a figura. Aqui também a comunicação, há formas de comunicação, mas ainda que não passam pela racionalização, não são elaboradas. Então, uma comunicação ainda não verbal, que nós temos isso, especialmente nos grupos sociais, nos rituais, nas conquistas, né? Toda essa questão, tá aqui, dos rituais, né? Então, é tudo aquilo, de uma forma geral, se a gente pudesse sintetizar, que não passa por uma racionalização maior ou por uma emoção maior. É simplesmente instintivo, é função reptiliana em nós. Perfeito? Ajo na fúria, ajo na agressividade, ajo no impulso, não racionalizo. Depois, quando eu racionalizo, eu me arrependo, não devia ter feito, mas já fiz. Depois a gente vai entender melhor isso quando falarmos de complexos, né? Alguém fala alguma coisa que toca no nosso complexo, vira um leão. E a pessoa nem falou aquilo, mas eu entendi daquele jeito porque isso mexe comigo. É um conteúdo afetivo que foi mal resolvido no meu processo de desenvolvimento. E eu toquei, ou melhor, alguém tocou. E a gente vai ver que a consciência sai até de cena. O inconsciente invade, o réptil vem, o animal vem. Depois, quando a consciência assume, vem daí, não devia ter feito isso, acho que não é bem assim, nem foi isso tudo que ele quis dizer, né? A gente vai estudar tudo isso com mais detalhes. Perfeito? Que é legal entender até para a convivência, né? Fundamental. Pra gente Ficar de costas para você. E para entender que não vai adiantar você enfrentar o outro nesse momento. Não vai, não vai. Depois vamos falar ainda das projeções, né? Tudo aquilo que é nosso também, que a gente idealiza e projeta no outro. E tadinho do outro, a gente coloca tanta coisa nas costas da pessoa que nem é dele, nem é dela, né? São problemas nossos. Daí o relacionamento fica mais leve, fica mais gostoso, fica mais consciente. Essa é a palavra, o ser consciente. Ele vai, à medida que conscientiza o inconsciente, se aprimorando nesse processo evolutivo, né? Suas decisões são mais conscientes. Então vamos avançar. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, vai trabalhar o cérebro reptiliano. O primeiro, diz ela, seria o denominado complexo R. Veja que ela vai citando a ciência, né? Também conhecido como cérebro réptil responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal. Os rituais existenciais também está aí, né? Eu acordo todo dia, sempre igual, 6 horas da manhã, sorriso pontual, com a boca de hortelã. Assim? É sempre a mesma coisa. Todo dia eu acordo, daí eu faço isso, daí eu trabalho, daí eu almoço, daí eu trabalho, daí eu janto, daí eu descanso, durmo, faço sexo, no outro dia eu acordo, trabalho, almoço, trabalho, janto, durmo, faço sexo, e a minha vida é isso.
Tá demais fazer sexo todo dia, né? Pode pular um pouquinho então, né? Então são essas características ritualísticas puramente instintivas. O que há mais nobre aí nesse comportamento? Cadê o valor humano, o cérebro humano? Não tem, é quase um comportamento animal, tudo sempre igual, né? Mas a gente vai ver que é preciso ampliar essa capacidade para nós explorarmos essas outras áreas do nosso cérebro que estão ali para serem desenvolvidas. Então, onde estamos, daqui a pouco nós vamos perceber aonde estamos. Exato. Perfeito. Dá para fazer uma outra variação. Então, a noção de espaço territorial, diz a benfeitora, a formação do grupo social e sua hierarquia, né? Não é à toa que a gente tem essa proposta, tudo isso. É óbvio, isso é instintivo, tem um componente instintivo e vai ter os conteúdos do humano para estruturar isso para novas possibilidades, novos potenciais. Essa hierarquização vai ganhar uma nova possibilidade quando o cérebro humano entra em ação. Perfeito? Estando presente nos primeiros répteis, diz a benfeitora, apareceu há cerca de 4 bilhões de anos. Né? Então é o chassi mesmo, é a base, é a estrutura pela qual eu vou construir esse cérebro com as outras camadas. O nobre investigador Paul MacLean observou, por exemplo, que a constituição mais primária do cérebro humano, que é formada pela sua parte posterior, pela medula espinhal e pelo mesencéfalo, poderia ser aceita como a sua base ou o seu chassi neurológico, no sentido do que sustenta, o que dá suporte, onde será erguido algo, né? Chassi. Conforme assim o denominou. Veja que ela tem o conhecimento ali da teoria. E que serviria de sustentação aos elementos que se aglutinaram, aonde o princípio inteligente aprende as aglutinações? Lá no mineral. Mas já está pronto para evoluir esse cérebro. Então, aglutina em novos mecanismos elaborados para formar uma nova camada. Então, onde elementos vão se aglutinar sobre esse conjunto primário para formar o que a gente tem hoje, que é o encéfalo contemporâneo, que não é só isso. É muito mais coisas. E aí, fica claro o cérebro réptil, pessoal? Questionamentos aí? Podemos avançar? E aí, então, chegamos no cérebro mamífero. Então, esses elementos se aglutinam e a gente tem uma nova construção cerebral, né? Então, talvez os arquitetos divinos, olhando aquele princípio inteligente, já nesse nível de avanço evolutivo, decidem por promover um aperfeiçoamento nesse princípio inteligente, que agora, ao retornar ao corpo, já vai criar uma nova camadinha aí acima desse chassi com uma nova possibilidade cerebral. Então não vai mais ser réptil, vai para uma nova área, vai para os mamíferos, por exemplo. Perfeito? Assim como do mamífero vai vir para a espécie humana. Perfeito? Então, o cérebro mamífero, de uma forma geral, seria responsável pelo aspecto da emoção, né? Seria o sistema límbico aí que nós temos no nosso cérebro. Uma emoção, mas não há ainda consciência de si mesmo, né? Não há ainda uma diferenciação do animal, dele, para o mundo que ele habita, como há no homem. O mamífero, lá, o animalzinho, que ainda não é espírito, ainda não tem consciência de si mesmo. Nós vimos isso. Não se forma um ego nos animais. Isso é só na espécie humana, né? Mas o animal sente emoções. O animal sente carinho. O animal tem afeto. Mas essas emoções que se manifestam ali são aprendizados
que vão iniciar um processo das emoções para que depois possa ser amadurecida e levada a um novo patamar, mas que se inicia ali naquela composição nos mamíferos. Perfeito? Então, é nessa região que há o local da memória, né? No hipocampo, ali onde se tem o aspecto da memória. Então, isso é desenvolvido nesse cérebro. Então, a gente pode dizer assim, são aprendizados mais complexos do que os que ocorrem nos répteis, mas ainda não são racionalizados, apesar de serem complexos, né? Não tem essa racionalização humana. São responsáveis também pelas conquistas da memória, né? Esse hipocampo que se origina nessa região, está envolvido nas relações afetivas, no processo emocional entre pais e filhos, que começa lá com o animalzinho que está cuidando da prole, que está tendo esse sentimento, iniciando, essa característica iniciando, né? Mas já é mais do que só o réptil, tem alguma coisa a mais ali. Já tem um cuidado maior. Por exemplo, muitas vezes o réptil, ele pode ir lá criar o seu ninho, colocar talvez os ovinhos e às vezes até abandonar. E seja o que Deus quiser. E às vezes no aspecto do mamífero, já tem um cuidar maior desse território, tem uma emoção maior envolvida. Não que em alguns répteis não tenha, mas nos mamíferos de uma maneira mais evidente, por essa estruturação neuronal maior. Já tem um cuidado, já tem um alimentar, um proteger, um se importar, entre aspas, né? Não é abandonado rapidamente. Tem todo um ensinar de caçar pela imitação. Então, o pai vai lá, a mãe vai lá, né? E caça, e o filhotinho vai aprendendo pela imitação, por esse exemplo, né? Esses sentimentos que iniciam lá, que iniciam para que nós, quando despertarmos na espécie humana o espírito, possamos reproduzir isso com os filhotes nossos, os filhos. Por isso que a benfeitora diz, né? Quando a fera lambe o seu filhote, ela está treinando para o sentimento que vai evoluir depois para o pai, para a mãe que lambe o seu filhote, que cuida do seu filho, nesse sentido simbólico, né? Beleza aí? Já temos uma audiocomunicação também, já tem uma comunicação mais elaborada. Então, é um processo que vai melhorando, né? Nesse processo evolutivo aí. Emoções que passam, então, por essa região se processam de uma maneira mais nobre, mas, quando comparadas ao cérebro réptil, mas que ainda são emoções rudimentares, né? Mas que vão estar em nós. Amadurecendo um pouco mais e tendo um impulso um pouquinho maior, isso vai para outra região, que é o cérebro humano, como nós vamos ver. Perfeito? Existe a emoção no mamífero, mas não há o trabalho do sentimento moral dessa emoção. Vocês conseguem compreender isso? O animal, por mais que ele tenha emoção, ele não tem a repercussão ético-moral dessa emoção, diferente do homem. Quem vai dar essa repercussão ético-moral é essa outra camada cerebral. Então, o interessante... A criança está nessa fase? A criança está na fase total, como nós. Já é o espírito que vai moldar o corpinho da espécie humana. Mas nesses estágios de desenvolvimento, e nós vamos ver melhor isso depois, com a origem do próprio ego a partir do inconsciente, ela passa por estágios em que muitas vezes é tudo mais inconsciente mesmo, instintivo, irracional, né? A gente vai entender isso. Então, até um período, a criança é inconsciente, ela não tem consciência do que é. E isso é fantástico, né? Porque o espírito vai se preparando para reencarnar e naturalmente vai entrando em perturbação, para que no momento áureo, que é o momento do nascimento, está no mais alto estágio da perturbação, em que ocorre o esquecimento total do passado, ou parcial, dependendo do que precisa ser lembrado aí, mas o esquecimento do passado de forma geral.
E aí então ela está nesse inconsciente e algumas coisas acontecem que vão estimular a origem, o início da consciência a partir do inconsciente, depois a formação do ego, a estruturação desse ego, e ela vai se entendendo que ela é um indivíduo diferente do mundo exterior, né? Então nós poderíamos dizer que no início sim, a criança é quase como um animalzinho, ela não tem consciência do que é ela e do que é o exterior. Só que o animal tem isso durante toda a experiência do princípio inteligente. E a criança, por já ser espírito imortal, vai ter isso por um período. Ela começa a ter que moldar uma individualidade, que é importante para ela ter continuidade de uma existência para outra. Perfeito? Então, também se a gente cortar ali esse cérebro, é interessante a gente observar que esse cérebro mamífero aí, ó, que corresponde a esse sistema límbico, ele tem um sistema muito estudado na área da neurociência, que é o sistema de recompensa-punição. E o que seria isso? Recompensa no sentido de prazer, de satisfação. Punição no sentido de desgosto, de aversão. Então, pensa comigo. No cérebro réptil, eu vim com o instinto da fome para conservação. Mas no mamífero, quando eu como, eu sinto prazer na comida. Como recompensa à ação instintiva de conservação, alimento. Perfeito? Então, existe uma emoção envolvida aí nesse processo. Não tão elaborada, mas já existe uma recompensa. O instinto para a reprodução vem lá do réptil. O prazer no processo da reprodução vem do mamífero. E aí eu posso ser um homem, um ser humano, animal, que eu só vivo para me reproduzir e ter prazer nesse processo. Ou às vezes nem para me reproduzir, né? Só busco o ato sexual para o prazer. E aí eu estou nessa área cerebral, réptil mamífero. Eu trabalho para ter dinheiro, para manter as contas e só. Réptil mamífero. E eu tenho prazer porque eu consigo com dinheiro algumas coisas que me dão prazer. Réptil mamífero. Estou nesse ciclo, né? Mas o que mais eu posso fazer além disso na minha vida? Será que é só isso? Será que eu reencarno só para isso? Para viver só esses aspectos da vida? E a gente vai ver que quando a gente vive só para isso, sem voltar-se para o espírito, para o self, a gente adoece. Porque o self, ele quer se realizar. E quando eu não ouço essa possibilidade de realizar-me, eu adoeço. A psique manda a mensagem. E aí a gente perde o sentido, o vazio existencial que as pessoas dizem, né? Eu posso ter tudo do que o réptil e o mamífero têm. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Eu posso comprar e ter o prazer que eu quiser, a hora que eu quiser. Quero almoçar em tal lugar, jantar em tal lugar. Mas eu só tenho isso. Aí a gente adoece. Falta algo mais que precisa ser preenchido por esse ser, né? Então, o espírito encarnado encontra aí, nas regiões mais primitivas da emoção, próximo a esse sistema límbico, áreas que são recompensadas porque são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, como é maravilhoso você ter prazer na alimentação, porque é instintivo, é do cérebro réptil e do cérebro mamífero. Mas que maravilhoso você ter gratidão pelo prato de comida. Isso é humano. Isso é algo muito mais elaborado no cérebro. É diferente de eu simplesmente pegar um prato de comida, comer rapidamente, me sentir saciado e pronto. É diferente de eu sentar, agradecer por aquele alimento. Entender que para aquilo chegar até a mim, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. E agradecer a cada uma delas que conseguiu trabalhar naquele dia. Há uma emoção muito mais moralizada aí, muito mais elaborada. Isso já é outra área cerebral sendo ativada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é nessa região que o homem primitivo encontrou prazer para as coisas instintivas. Foi aqui, nesse momento. Quando sentimos fome, é nessa área de recompensa
que a gente tem prazer ao comer. Quando a gente sente sede, é nessa área de recompensa que é prazeroso tomar um copo de água. Conseguem acompanhar esse raciocínio? É um circuito primitivo que é herdado desde lá dos nossos ancestrais, mas que a lei natural, a lei divina, providenciou que a gente tenha para manter a conservação, pela própria lei de conservação. Então, olha a maravilha do porquê do princípio inteligente ter que transitar em todos esses reinos. Não é à toa que a gente estudou tudo isso que a gente estudou. A benfeitora está começando a pôr os pingos nos is, dar essa contextualização. Isso fica claro, pessoal? Tem que ficar, senão a gente precisa retomar isso. Perfeito para todos vocês? Muito bem. Agora, o prazer de estudar. Será que é o cérebro mamífero que dá? Não sei, porque eu não tenho prazer em estudar. Então você está ainda no cérebro réptil mamífero. Tem que desenvolver uma outra parte do cérebro. O prazer em auxiliar alguém. É uma emoção muito nobre essa. O prazer de uma boa conversa entre amigos, instrutiva, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente fala, poxa, aprendi tanto nessa nossa conversa. Porque tem as conversas também réptil-mamífero. Né? Tem muitas conversas réptil-mamífero. Às vezes. O que nos motiva a sair de casa e vir para um encontro como esse, estudar questões como essas, da transcendência, do autoconhecimento, da espiritualização do ser, não é só o cérebro mamífero que nos dá essa recompensa. Perfeito? Então, tem situações mais sofisticadas no nosso cérebro. Já está em jogo o neocórtex, que é essa camada mais recente aí, de 200 mil anos atrás, eu diria, mas agora eu vou dizer de 300 mil anos atrás. Né? É essa camada, é uma região do cérebro que está um pouquinho mais acima aí, ó. É uma região nova, né? Precisa de uma sofisticação desse componente mamífero, desse componente cerebral, para a gente se voltar para isso. Então, a própria emoção também vai evoluindo. O próprio instinto também vai evoluindo na emoção e se tornando outras coisas. Então, o Espírito Lázaro diz assim, no início é só instinto. Um pouquinho mais aprimorado, mas ainda corrompido, só emoção. Gente, olha isso aqui. Eu já estou mais elaborado, mas eu ainda estou muito corrompido pelo instinto. Então a minha emoção é satisfação da necessidade de conservação. Estou com fome, preciso comer. Quero transar porque eu quero o gozo, o prazer que isso dá. Estou pouco me lixando do envolvimento que eu vou ter com você, emocional ou não. Isso para mim não importa. Cérebro mamífero, réptil, instintivo. Agora, o cuidado por relacionar-se com alguém, isso é uma área muito mais elaborada, é uma área ético-moral que o animal não possui. Camadas mais recentes aí desse neocórtex. E qual é o limite para o desenvolvimento ético-moral? São as potencialidades que esse neocórtex vai ter para desenvolver, até nós sermos Cristos. Veja que espetacular. Tem muito espaço para esse HD ainda. Né? Então, para a gente entender algo mais específico, quando a gente usa drogas, por exemplo, um dependente químico, quando ele experimenta droga, é essa região mamífera que fica ativada nesse circuito de recompensa. Então, ele usa o produto químico, ele tem o prazer pela liberação dos produtos que o cérebro vai liberar, isso lhe dá aquele prazer, a recompensa, e instintivamente ele busca isso novamente. Ele está nessa recompensa no sentido do prazer. Perfeito? Só que a sobrecarga de dopamina que o usuário experimenta nessa região cerebral, ela inibe a região do neocórtex,
que é a área voltada para as questões humanas do ser. Por isso que, de forma geral, o dependente químico, quando ele está num processo de dependência, ele começa a se animalizar. Ele perde o contato com o grupo social, porque o grupo social é algo mais nobre, elaborado. Os relacionamentos afetivos e de trabalho, de forma geral, ele se isola. Conseguem perceber isso? Isso são regiões que a ciência começa a trabalhar e investigar, né? Mas a passos largos já, a passos largos. Então, de forma geral, como essa área do neocórtex é inibida, ele não tem mais vontade ou prazer para estudar. Não tenho mais vontade ou prazer para trabalhar em algo que me motive. Não tenho mais prazer em estar com um grupo social por uma conversa elevada. Não tenho mais vontade de me relacionar afetivamente com alguém, porque eu estou aqui, no circuito de recompensa mamífera. Perfeito? Só para a gente começar a entender isso, né? Então eu volto para as questões básicas de sobrevivência, basicamente. Eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou comer, vou buscar a recompensa, e como eu tenho vontade e necessidade instintiva dessa recompensa, e como o meu neocórtex está menos ativado, eu perco os valores, inclusive éticos morais, eu roubo, faço o que for preciso, porque é importante essa manutenção desse comportamento de recompensa do sistema límbico. Bom, então, quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão, assista aos vídeos do professor Sérgio Lopes, porque ele trabalha muito bem essa questão aí do circuito recompensa cerebral, do uso de drogas, e tem umas posições muito interessantes, já que há essa dúvida, né? Então, adiantando aqui, cérebro mamífero, Paul MacLean vai dizer o seguinte: o cérebro dos mamíferos inferiores, ou cérebro emocional, porque há os mamíferos superiores, que seríamos nós, né? O cérebro dos mamíferos inferiores, ou cérebro emocional, ou Paleomammalian Brain, né, é o segundo nível funcional do sistema nervoso. Então, já são esses componentes que se aglutinam, trabalhados pelos arquitetos divinos, para formar esse cérebro mamífero. Então, funciona. E além dos componentes do cérebro reptiliano. Conta com os núcleos da base do telencéfalo, responsáveis pela motricidade grosseira, pelo diencéfalo, constituído por tálamo, hipotálamo, epitálamo, pelo giro do cíngulo, pelo hipocampo e para-hipocampo. Esses últimos componentes são integrantes do sistema límbico, que é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos, daí o nome de cérebro emocional. Não vamos nos ater aos aspectos anatômicos. Quem quiser estudar isso, vai a fundo. Aí nosso trabalho, o objetivo é trazer a ideia desse conceito para depois aplicar no autoconhecimento, né? A benfeitora Joana de Ângeles também vai trabalhar isso no mesmo livro, Triunfo Pessoal. Logo depois, diria ela estava falando do réptil, né? Então, logo depois, viria o cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária. Olha que interessante, é nesse momento do desenvolvimento do princípio inteligente que surge a glândula pituitária. É o início do processo das emoções, que com o componente humano, essa glândula vai ser elevada e exponencialmente nas suas funções emocionais e principalmente mediúnicas, como nós estudamos muito bem aí nos trabalhos sobre a mediunidade, a glândula pituitária, né? Ou a glândula pineal, né? Responsável por grande parte das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos. Então, olha lá onde a gente começa a vivenciar isso, lá nos mamíferos. O sentimento de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social, da organização gregária. Veja, já ficamos mais reunidos por mais tempo, juntos,
tentando sobreviver por mais tempo, juntos somos mais fortes. São características instintivas, mas já num nível de desenvolvimento emocional um pouco mais elaborado do que só o réptil. Já cuido mais, já me importo mais, sem ter o pensamento lógico sobre tudo isso. Ainda é um processo de uma certa racionalidade, consciência entre aspas, mas não é a racionalidade e a consciência humana, né? Desse pensamento que só o humano tem. Apareceu há não mais de 150 milhões de anos, dentro desse processo aí evolutivo, né? É recente, se a gente for ver, né? Olha o tempo da Terra, 5 bilhões, é recente. Mais recente é o neocórtex, 200 a 300 mil anos, não é nada, né? Então, são os instintos e automatismos do cérebro réptil com um componente emocional, mas ainda sem a racionalização e os potenciais mais elevados ético-morais que o cérebro humano possibilita, tá? Então, se eu sou só isso, eu fico na raiva. Eu sinto a raiva, eu sinto a agressividade, mas eu não racionalizo que isso me faz mal e adoeço. Eu não uso os meus potenciais humanos para sair desse processo e fico ali. E, obviamente, eu adoeço por não contemplar a essência do que eu sou, que é as questões mais elaboradas do espírito, né? Ou eu uso esses potenciais em mim e cresço. Elaboro esse instinto de raiva, elaboro a agressividade num sentimento útil para a minha vida, dou uma ressignificação, enfim, uso as camadas mais humanas desse cérebro, né? Então a benfeitora vai dizer assim: entre os animais manifestam-se esses sentimentos, olha a característica emocional, sem a presença do discernimento nem da razão. Isso é muito importante, nós já estudamos isso. Isso só ocorre na transformação para o espírito imortal, né? Mas, então, o que é isso? Impulsos, automatismos, instintos, que são os pródromos da emoção. É o início, o ensaio para emoções que virão depois, que o homem precisa ter, que a espécie humana precisa ter. Então, começa lá, nesses animais mamíferos inferiores, como se diz ali. Perfeito? Desse modo, os conduzem à afetividade. É lá que a gente começa. Ou vai dizer que não há afetividade nessas imagens? É claro que há, mas não há a racionalização e o discernimento, o senso ético-moral. Mas começa ali. Por isso, de novo, Lázaro, no início, o ser humano só tem instintos, o homem só tem instintos. Um pouco mais aprimorado, mas ainda corrompido, emoções. E aí eu posso evoluir para outro nível, dos sentimentos mais nobres, que é um processo mais avançado que surgiu recentemente, né? Então, os conduzem desse modo à afetividade por aqueles que os cuidam e mantêm, aguçando-lhes a percepção de valores. Olha que bonito, ainda instintivo, ele não pensa isso, não racionaliza, mas é o desenvolvimento, o pródromo, aquele germe que depois se potencializa mais na espécie humana, né? Que, embora não decodificados pela consciência ainda embrionária, porque essa consciência ainda não está em pleno desenvolvimento, só vai acontecer na transformação para o espírito, os propelem a inúmeras expressões que traduzem a sensibilidade em desenvolvimento. Então, está no caminhar aí, no cultivo dessas emoções primárias que depois vão se traduzir em potenciais maiores na espécie humana. Perfeito? Por isso, lá em Encontro com a Paz e a Saúde, já trouxe isso para vocês, né? Ela vai dizer assim: a fera lambendo e limpando o filho expressaria no futuro o beijo externando carinho materno na face do ser que lhe nasce do ventre. Então, aqui é o instinto de proteção, é a emoção da afetividade, mas já tem um componente a mais.
Já tem um componente a mais. Eu tenho o instinto de conservação réptil, eu tenho a emoção da afetividade mamífera, mas eu tenho algo a mais que me diferencia de todo esse processo. Para pensar no quê? No anjo. E aí, então, se a gente for trabalhar essa terceira camada depositada em nós, né? Pessoal, isso aqui é muito bonito, ó. Toda essa herança que nós trazemos conosco, que o Espiritismo diz que a gente traz essa herança desde o reino mineral, animal, réptil, mamífero, e aí culmina com a espécie humana. Jung percebeu isso. A grande beleza da teoria junguiana é o conceito de inconsciente coletivo. É por isso que a benfeitora usa muito Jung, porque o inconsciente coletivo, à luz da doutrina espírita, nos permite chegar à reencarnação. Mas Jung vai dizer assim: toda a experiência humana, mesmo antes de nós sermos humanos, está registrada em nós, em cada um de nós, coletivamente em nós, nesse inconsciente coletivo. E isso se expressa em nós naturalmente. É uma tendência natural, é um movimento natural da psique para fazer isso. Assim como o animal tem o instinto para, a psique tem o arquétipo para. E aí a gente vai estudar arquétipo e entender o que é isso. É arquetípico cuidar de alguém. Quando você dá uma boneca para um ser humano, e esse ser humano pega a bonequinha e coloca no peito e dá de mamar, é arquetípico. Quem ensinou a fazer isso? Ela traz em si. Porque é essa tendência da psique de manifestar algo. Mas é uma herança para a doutrina espírita desse próprio espírito que traz no seu inconsciente toda essa jornada evolutiva, desde o momento em que foi criado por Deus, como princípio inteligente. Não é espetacular? Por isso que Herculano Pires diz que amplia a teoria da evolução. Amplia. Né? Pega Darwin, aprofunda e amplia para níveis que ainda a ciência vai se debruçar, né, para descobrir. Bom, então, evoluindo um pouquinho mais, aí nós temos essa camada mais recente, né, de 300 milhões de anos. Por isso que a gente não consegue se concentrar tão bem, porque a consciência é muito novinha. Né? Por isso que a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, por isso que a consciência se dispersa, né? Porque essa consciência é uma conquista recente do processo. E como é uma conquista recente, é igual aquele adolescente que acha que é dono do rei, que manda em todo mundo, que ele não precisa dos pais, de ninguém, que ele sabe tudo da vida. E a consciência, por um bom tempo, vai achar que é assim também, que manda em toda a psique, que resolve. Inconsciente, o que é isso? Não tem, só tem o que eu vejo, sou eu, só vejo a mim mesmo. Não tem sombra, não tem nada disso. Né? Esse ego inflado, essa consciência inflada, que vai ter que cair do cavalo na estrada de Damasco, que vai ter que ficar cega, que vai ter que ser atendida pela pessoa que mais era desprezível, que vai ter que se humilhar, para ver que não manda tanto assim no mundo, que não coordena todo o processo. Aí isso é uma carga energética nessa consciência que amplia seu nível consciencial, seu holofote. E vai dizer, realmente acho que eu preciso da ajuda de alguém mesmo, não consigo resolver tudo sozinho, acho que realmente não sou tudo isso. Né? E aí a gente vai despertando para essas nossas realidades. Né? Então nós vamos estudar essas questões lindas do desenvolvimento humano, né? Todos nós temos essa estrada de Damasco, todos nós vamos cair do cavalo várias vezes, todos nós vamos ficar cegos, todos nós vamos retornar a ver, todos nós vamos morrer, vamos renascer. Às vezes a morte é biológica, às vezes a morte é simbólica. Quando a gente vai se desvencilhando de conceitos, de paradigmas e renascendo para novas possibilidades. Né?
Então tudo isso vai ser muito oportuno para o nosso estudo do autoconhecimento, perfeito? Então nesse cérebro em que a consciência se amplia, em que agora a consciência é capaz de separar, de analisar, de discriminar, de ampliar as possibilidades, de correlacionar as coisas, de refletir, não só de maneira concreta, mas também abstrata, isso é inerente única e exclusivamente à capacidade humana, à espécie humana. Por isso que o espírito não pode utilizar-se de corpos anteriores à espécie humana. Porque é só nessa espécie que surge essa conformação nova, que é o neocórtex, que possibilita ao espírito essa manifestação de toda essa possibilidade evolutiva que ele já possui. Perfeito? Mas também todos os outros aspectos nossos, do nosso potencial, que é exclusivamente humano e que ainda não foi descoberto, inclusive por nós mesmos. Né? Como a gente disse, quando a pessoa fala para nós assim, poxa Wagner, nem eu sabia que eu tinha tanta força para passar o que eu passei. Não, você já tinha, era sua, você só não sabia. Estava aqui já, uma área dessa psique que é da espécie humana, desse self, essa semente do vir a ser, mas que a vida criou a possibilidade da tua consciência olhar para ela. E agora, tornando isso mais consciente, você germina melhor essa flor. É mais fácil eu cuidar de uma flor, saber se ela gosta de muito sol, de pouco sol, se ela gosta de sombra ou não, se eu tenho que regar com muita água ou com pouca água, se eu tenho que trocar de vez em quando ela de lugar, se eu tenho que mudar o terreno. E é isso que a gente vai ter que fazer com as nossas emoções. Vivenciando e cultivando, mas isso passa por um processo de autoconhecimento. E passa por uma queda de cavalo muito grande, por comer areia, como Paulo de Tarso, porque a gente vai ter que desenvolver a humildade. É só quando a gente percebe que não é nada daquilo que imaginava, quando a gente se faz pequenininho, que o self, que é o maior em nós, consegue se manifestar. Então, quando a gente se faz humilde, a gente tem a possibilidade de ser grande. Que é o que Paulo de Tarso dizia. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Num sentido simbólico, não só de que ele vivenciava o Cristo, o que o Cristo ensinava, mas no sentido simbólico de que esse ego permitiu-se olhar para o self, permitir que o self coordene o processo. Conscientemente, pelo ego. Uma função que a gente vai estudar de função transcendente, nesse eixo ego-self. E aí a gente cresce. Mas vamos ver isso também mais adiante. Então o cérebro humano, ele é razão, mas ele também é consciência. São as aquisições intelectuais, aspectos morais, transcendência. É aqui que está a vontade de tomar chimarrão para estudar alguma coisa com as pessoas que a gente ama. É aqui. É aqui que está a vontade de vir para o centro espírita, de ir para o templo budista, de ir para a igreja católica, de buscar Deus no laboratório da ciência. É aquilo que me motiva a fazer algo maior, que dá valor à minha vida. Os meus ideais, as minhas metas de vida, que me faz ser feliz ao cultivar o solo, a plantar as minhas coisas, a promover o coletivo, a auxiliar o próximo, a auxiliar a mim mesmo nessa luta interior contra esse meu desconhecido. Isso é o cérebro humano. E isso está nessa área cerebral. Então, nós vamos ter pessoas que vão estar no cérebro réptil, das quais todos nós nos incluímos. Nós vamos ter pessoas que não estão só na satisfação dos instintos, que já buscam algo mais, a transcendência, por exemplo. Uma pessoa que sai de casa para estudar algo para se melhorar, tem essa área do cérebro muito mais desenvolvida do que quem está naquele exemplo que nós dissemos, acorda, trabalha, almoça, aquele ciclo. Né? Então, essas são as características que nós temos que refletir. Perfeito?
Agora, olha que interessante. Se essa questão do cérebro do neocórtex traz as potencialidades do vir a ser, é o espírito que está criando isso. É o espírito que manifesta no corpo físico esse modelo orgânico. É o espírito quem cria pelo perispírito o neocórtex. Concordam comigo? O cérebro é consequência, a causa é o espírito. Muito bem. Se o espírito cria o neocórtex, e essa camada precisa ser desenvolvida, o espírito não traz, como nós vimos, as leis divinas em si, não traz a consciência, essa consciência maior, mais ampla, eterna, de todo o registro das leis, porque foi criado por Deus. Então, toda vez que nós fizermos algo errado, há neurônios nessa região que registram isso e modificam o funcionamento cerebral. E eu adoeço. Infringir a lei divina causa adoecimento também físico. A ciência está começando a trabalhar esses aspectos. Gente, isso é espetacular. Espetacular. Nessa região do cérebro, há células que registram essas impressões do espírito transgredindo a lei divina. Eu posso contratar o melhor advogado do mundo. E o advogado vai dizer para mim assim: não quero saber se você fez, se você não fez. Para mim não me interessa. Você me contratou para te defender, você não vai para a cadeia. Porque eu sou tão inteligente que eu vou usar a lei a teu favor. Mas tem um custo, 2 milhões. Faz o caixa 2 que você quiser para me pagar. E a pessoa paga e é absolvida pela inteligência desse advogado que consegue trabalhar a lei muito bem. Esse advogado assume uma plantação, o uso que eu faço da minha inteligência, que trará uma consequência ético-moral para ele, consciencial, está aqui, registrado, e que não se perde com a morte do corpo físico, porque isso está registrado não só na matéria, mas no perispírito e no espírito. Porque se o neurônio foi afetado, o espírito já foi muito antes, porque o neurônio só traduz o que o espírito sente e transmite ao corpo pelo perispírito. E eu que fui inocentado e absolvido, sei que errei. O juiz não precisa me condenar. Ele me absolveu, mas eu me condeno. Eu não tenho mais paz. Eu não tenho paz. Eu sei que eu fiz aquilo. E aí eu tenho essa estrutura que registra que eu fiz aquilo. E não preciso morrer para perceber isso. Às vezes, já nessa existência, essa consciência culpada me cobra. Eu não tenho mais paz, não tenho mais sono, perdi o apetite, comecei a desenvolver gastrite, comecei a desenvolver ansiedade, porque eu estou alterando ou indo contrariamente o que o self quer que eu faça, que é me realizar enquanto ser pleno, ético, moral, perfeito. Por isso a benfeitora diz que ao Homo sapiens sapiens vai vir um outro, o Neo-Éticos, que entendendo as leis divinas, usa a ética a seu favor, no sentido do que é bem, do que é correto, né? Vale lembrar a personagem da obra Renúncia, né? Que enlouquece. Feito. Quando, na verdade, ela tinha camuflado o sentimento de toda trama, mas quando ela consegue ver a cena explicada, né, pela personagem principal que viveu o drama por conta dessa articulação, Perfeito. E que era uma pessoa que ela tinha, né? Perfeito. E aí a ciência pega pessoas que são felizes, que são tranquilas, que têm paz consciencial. Coloca essas pessoas num exame médico para avaliar o funcionamento cerebral e mapeiam esse cérebro. E pega pessoas que têm conflitos, que têm consciência culpada, que não têm paz consciencial. E coloca também e mapeia o funcionamento desse cérebro.
e começa a identificar tudo isso. Começa a identificar. E isso começa a ter uma metodologia investigativa, científica. Começa a se unir medicina com espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, é ciência. E ciência que comprova o que os espíritos nos ensinaram há tanto tempo atrás. Né? Então é espetacular. Estou doido para a Adri voltar do Medinesp, porque quero ver o que ela vai trazer desse cérebro triuno. Talvez o Sérgio e a Irvênia estão lá assim, já conseguimos saber qual é o neurônio, como ocorre aqui quando tem a consciência de culpa, qual é o mecanismo que agride o neurônio. Talvez já deva estar por aí. Já tem alguma pílula? Né? Aí quem não se conhece, né? Mas o que eu tomo então para bloquear isso aí, né? Estabelece padrão. Você vai estabelecer padrão. Isso. E vai encontrar o negócio. E aí, como essa área do cérebro está envolta com a paranormalidade, que também é da experiência humana, transcendente, é claro, eu crio padrões de sintonias mentais, padrões de vibrações cerebrais. Me dizes com quem andas, que eu te direi quem és, não é assim o ditado? A gente pode pensar assim, me diz quem és, o que tu pensa e vibra, que eu te digo com quem você anda. A companhia do mundo espiritual. Então, a benfeitora vai nos trabalhar depois como fazer esse processo que o Vanin disse, de reprogramar essas questões no nosso cérebro, para com que eu melhore, inclusive, os meus pensamentos, a maneira de sintonia, os padrões vibracionais, e seja mais feliz. Mas não tem como. O caminho é um só, extirpar o mal dentro de mim, que me faz infeliz. O mal que me faz infeliz é o desconhecimento de mim mesmo, são as minhas más inclinações, minhas más tendências. À medida que eu for elaborando isso, eu vou sendo mais feliz. Nós falávamos aqui que vem ao encontro desse equilíbrio que a gente vem conversando desde o início, nesse processo da autoconsciência, dessas aquisições, né? Por exemplo, no aspecto moral, que muitas vezes muda te ajuda a mudar uma conduta, aciona os seus registros de prazer também, que te fazem repetir aquele comportamento que é mais elevado moralmente, que lindo. Porque você percebe que é muito satisfatório. Então, olha só. Lindo. E aí nisso você me deu um insight aqui, que é a experiência de Paulo de Tarso. Gente, imaginem Paulo, a arrogância daquele que se considerava como detentor da verdade, um Hanan, como a gente estudou, e que cada vez que ele humilhava alguém com a sua oratória, ele tinha a recompensa do cérebro mamífero réptil, do animal. Mas para ele aprimorar o aspecto do neocórtex, foi necessário que a vida criasse alguns mecanismos. A benfeitora escreve um livro sobre os mecanismos que a vida cria, se chama Conflitos Existenciais. E quando a vida cria esses mecanismos, são convites amorosos do self, dizendo, olha para mim, investe em mim, eu valho a pena, me desenvolve. E aí, a vida criou algumas coisas para com que nesse processo de recompensa réptil-mamífero, Paulo ascendesse para o neocórtex, para os valores que estavam nele já, eram dele, só que ainda não tinham sido olhados, percebidos. E ele desperta para essa transcendência toda. Para Paulo, o que é cair em si foi quando ele descobriu que a doutrina do Cristo era superior à de Moisés. Aí, meus amigos, a coisa pegou. Foi a maior paulada que levou. Porque para ele, Moisés era o supra-sumo. Aí vem um cara lá, não se sabe da onde, da Galileia, né? Fizeram de tudo para humilhar o Cristo, e o Cristo devolve a coisa com um amor profundo, e ele verifica, mas a doutrina do cara é superior. E aí ele toma uma pancada. É ali que o orgulho dele caiu por terra. E o Cristo era o mecanismo que o self criaria para ele despertar.
Tudo na vida dele era o Cristo. Ele perdeu não sei o que pelo Cristo, ele perdeu não sei o que pelo Cristo. O Cristo rodeava, onde ele fosse era o Cristo. Mas que maldito Cristo é esse que me persegue em todo momento? É o chamado do selfie. Então, por que é que eu sou assaltado 40 vezes? Por que é só comigo que acontecem essas coisas? Porque você não está ouvindo o que o selfie quer te dizer. E enquanto você não ouvir, vai continuar sendo assaltado 40 vezes. São esses convites para a gente modificar esses comportamentos, ascender para essas áreas do neocórtex que possibilitam tudo isso para nós, potenciais complexos da aprendizagem. Isso é do neocórtex, né? Os aspectos do pensamento lógico racional, mas também o abstrato, a complexidade da linguagem, a introspecção, os insights, que a partir do momento em que eu modifico essas vibrações, essas transmissões neuronais, por vibrações, por posturas mentais, por paradigmas e maneiras de pensar, naturalmente eu mudo as minhas companhias espirituais e acesso muito mais esses insights, tanto meus, do meu potencial interno, que o self traz, como também do mundo espiritual. A inventividade, a criatividade. Então isso resume de uma maneira simples também esse cérebro humano que é super complexo e que poderíamos fazer um estudo só disso também, né? O cérebro triuno. Muito bem, perguntas até aqui? Tudo bem? Ficou claro essa visão? Vale, sim. Esperei você concluir o seu livro, mas assim, no livro anterior dos mamíferos, você falou assim, tem vários exemplos de recompensa. Sim. Né? Do comer, do brigadeiro e até do onde está no seu último aí. Sim. Da agressividade dele, tá, aí isso é recompensa. Onde entra a punição? Sim, não trabalhei esse sentido de punição, né? Mas o punição é todo momento em que você faz algo que te traz aversão. Então, eu posso fazer algo que me traz uma aversão simplesmente para satisfazer meu instinto. Então, eu não vou por esse caminho, porque isso é muito perigoso, me dá um medo, eu não vou por aí. O instinto trabalha esse sentido de circuito de recompensa e aversão, no sentido de que preserva a vida. Mas eu também posso trabalhar isso para aspectos ético-morais. Então, quando eu infrinjo a lei consciencial, eu sofro e eu não vou mais fazer isso. Eu vou domar essa tendência instintiva em mim de roubar, porque isso me traz um sentido de aversão. Mas para eu ter essa aversão, eu já tenho que estar com esse neocórtex um pouquinho mais estimulado, porque senão eu estou só dormindo ainda para isso. Não. Eu roubo e ainda roubo e tudo bem. Se ninguém pegar, melhor ainda. Nem tenho consciência de que isso é equivocado ou que eu estou transgredindo a lei. Ainda nem tenho consciência, o que é pior ainda. Estou num nível mais abaixo desse sono, para esse desenvolvimento do despertar da consciência. Mas a aversão seria, a punição seria no sentido da aversão. Tudo aquilo que não é agradável, né, nesse processo. Desde os animais, para a preservação da vida, até nós, em valores ético-morais maiores. Tem a perda do sentido. Não tem mais lógica para você. Não tem mais a função que tinha antes. É toda uma modificação aí do contexto interno que você traz daí. Mas daí acho que parte mais de uma desconexão com esse teu potencial íntimo mesmo do que um sistema límbico ali de aversão, mais uma desconexão da consciência com o inconsciente, né? Desse eixo ego-self, mais do que realmente um mecanismo de aversão. Porque às vezes o processo de desconexão é a cura, né? Às vezes isso é criado no espírito para que ele possa modificar a maneira de pensar e encontrar-se, né? Então, às vezes eu me desconecto de mim, preciso passar pela experiência depressiva, morro, mas é ali que eu renasço, porque é a depressão que me leva à conexão comigo mesmo, com o meu sentido existencial, com o meu novo paradigma, com a minha ressignificação, né? Se nós pensarmos que a depressão é criado pelo self para com que o ego desperte para o self, é maravilhoso, não é? É maravilhoso, é um remédio que cura.
Mas o problema é a gente entender sobre essa perspectiva. É isso que a benfeitora vai propor. Bem-aventurados os que sofrem, felizes, porque são mecanismos amorosos de Deus, inclusive do seu Deus interno, da imagem de Deus em ti, que é o Self, para com que você cresça na vida. Não é trabalhado isso, inclusive, nas filosofias religiosas, que não tem compreensão. Não tem. Um cara ser feliz, Feliz sofrendo. E eles partem para outra estratégia. Entendeu? Mas agora nós já temos a compreensão. Agora faz tempo, né? Tem fundamento. Então, para nós finalizarmos essa ideia, então Paul MacLean vai dizer que a parte mais recente e evoluída do cérebro, conhecida também como neocórtex, é esse cérebro racional. Possibilita o pensamento lógico, racional, também o pensamento abstrato, a conquista da inteligência e da cultura. Só o ser humano tem isso, né? Apreciar uma obra de arte, apreciar uma música clássica. Isso são valores que esse neocórtex nos traz, né? É o cérebro que racionaliza, que pensa, que muda o meio. É apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue apresentar tamanha capacidade interativa, racional e abstrata. Por isso que esse momento de transformação do princípio inteligente em espírito modifica o mundo, porque agora o ser interage com o ambiente e com o mundo. Ele cria consciência de si e interage, né? E aí isso pode ser exemplificado como? Talvez quando alguém olhou para a pedra e começou a usar como uma ferramenta, quando começou a pensar que pode caçar, que pode viver em coletividade, que pode criar um barro, uma louça, que pode cuidar dos filhos, cultuar aos mortos, cultivar a terra, viver em sociedade. 2001, uma odisseia no espaço. O grande não deixava o pequeno tomar água. Aí o pequeno começou a bater um osso no outro. Pegou um osso mais forte e quebrou um osso mais frágil. Toim, teve um insight. O outro grandão só usava a força. Eu vou usar o osso. Quando o outro não deixou ele tomar água, ele... Então, o réptil veio. Por isso que no início era só instinto. Está lá no início do filme. Então, esse cérebro racional é o que nos diferencia, né? É o que diferencia o homem dos demais animais. E olha que interessante, o quanto esse neocórtex ele vai também sofrendo modificações. Se você comparar em volume, né? Vamos pensar assim, quanto em centímetros cúbicos aí tem de volume esse cérebro? Olha só, Australopithecus, tamanho do 4,5 milhões de anos atrás, 485 centímetros cúbicos é o volume cerebral, né? Será que o espírito começou aqui? Não sei, não temos essa resposta. Em que momento o princípio inteligente veio como espírito e moldou? Mas já tem um neocórtex aí, né? Mas talvez aqui seja quase diferente, aliás, quase nada diferente do animal. Esse espírito é mais instintivo mesmo, ele é tão animal quanto o animal, né? Aí, 2 milhões de anos atrás, aumenta um pouquinho, 650 como o habilis, 990 no Homo erectus, mas enfim, no Homo sapiens sapiens, olha como aumenta muito essa região do neocórtex comparado aos demais, e inclusive o volume cerebral, né? Não é muito diferente do anterior. Não é muito diferente do anterior, aliás, até um pouco menor, né? E aí a gente pode pensar, eu sempre comparo assim, né? Eu posso ter capacidade de armazenagem muito maior em pendrives muito pequenininhos, né? Muito menores. Então, na verdade, não necessariamente o volume... E aí, claro, tem muitas teorias para isso, tem várias teorias que explicam esse processo, desde a mudança na alimentação, desde várias coisas que a gente não vai trabalhar isso, não é o foco, né? Mas só para a gente entender essa modificação. Olha só, o cérebro de um peixe, cérebro da rã, estão vendo ali? Não dá quase nem para ver, né? Da cobra, do pombo, do gambá, do gato. Aí, cérebro humano, vamos pensar no desenvolvimento, olha só, 100 dias, 5 meses,
7 meses, 8 meses, 9 meses, praticamente todo o desenvolvimento, né, nesse sentido. E aí, se a gente pensar aqui, olha que interessante como há um processo evolutivo muito evidente aqui, que talvez aí seja o impulso do espírito modificando realmente essa matéria, né? Então, se a gente pensar assim, em milhões de anos, enquanto aumenta em centímetros cúbicos o volume, olha só como a grande mudança está aqui, ó. Do início tem os primatas, os pré-hominídeos, os hominídeos, e aqui, ó, do hominídeo para o Homo habilis, para o Homo erectus, é um grande avanço. E do Homo erectus para o Sapiens sapiens, né, para os sapiens e o Sapiens sapiens, é um avanço maior ainda. Então aqui é o espírito que vai modificando essas estruturas. E aqui não termina, porque para a benfeitora vai vir o neoéticos, que vai ter o pensamento cósmico. Não sei que mudanças vão sofrer o cérebro, né? Você vê que o extraterrestre tem uma cabeça maior. Os caras já estão. Tem uma cabeça maior. Cabeça maior. Então olha que bonito, Em Busca da Verdade, né? A benfeitora vai dizer assim: olha como agora é fácil ler, Joana. Olha como agora tem sentido. O processo de evolução antropológica, todo esse processo que a gente passa, tem sido um extraordinário desafio da vida. E é mesmo, né? Para mudar esse princípio inteligente por todas as transformações e culminar com o que a gente tem, produzindo mudanças nas formas e funções orgânicas. Está vendo como é profundo o que ela diz? Facultando o desenvolvimento das faculdades mentais até o momento em que alcançou a formidanda área da inteligência e dos sentimentos. É o que a gente tem para hoje. Mas não acabou ainda. Vamos alcançar outras coisas que virão. Não é por outro motivo que o instinto, na sua totalidade, na sua inteireza, é já uma forma de inteligência embrionária. Precisa transitar por aqueles aspectos. Já é uma inteligência. Quando o João de Barro pega o barrozinho e constrói instintivamente o seu ninho, é um instinto para a conservação. É uma forma de inteligência. Talvez não racionalizada como a espécie humana possui, né? Por criar, olha só, o que nós trazemos nessa herança antropológica, os condicionamentos que mais tarde a razão irá ampliar. Então, no início eu só tenho instinto. Depois, quando a razão amplia, eu vou para coisas mais do que instintos, não fico só ali. Então, eu no início tenho instinto, depois tenho emoção, mas eu vou para sentimentos nobres, que só o homem mais aprimorado nesse neocórtex vai desenvolver, né? Não que todos nós desenvolvemos, tá? Temos pessoas que não temos nada ainda de ético, quanto mais neoético. Uma nova ética, não sabemos nem o que é ética ainda, não cumprimos nem o aspecto ético ainda. A razão irá ampliar até proporcionar a compreensão dos conceitos sutis e das abstrações. O que é Deus? Qual a origem da vida? Quando a gente vai conseguir entender isso? Essas abstrações complexas de o que é Deus? Né? Então estamos nesse caminhar. Começam a compreender como não dá só para ler. Veja que a gente está trazendo alguns parágrafos dentro desse contexto que a gente está trabalhando, né? Por isso que eu falo, esse estudo é uma capacitação, para que depois, quando acabou, pronto, agora pode ler as obras. Agora você vai entender as obras, né? Então, para finalizar, olha que interessante essa mesma avaliação, né? Comparando aí o desenvolvimento anatômico, olha só o desenvolvimento do neocórtex, como é interessante, como vai cada vez aumentando essa possibilidade. A caixa craniana, né? Tomando outra forma. Esses aspectos são interessantes. E aí, então, para finalizarmos a ideia, né? Por fim, o neocórtex, como diz a benfeitora em Triunfo Pessoal.
encarregado das funções nobres do ser. Quando eu consigo trazer o instinto e a emoção e dar a nobreza necessária a eles, porque eles não vão deixar de existir, eu estou me aprimorando enquanto espírito imortal, né? Com a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à volta, da administração da visão. Esse último, neocórtex, que seria o mais recente, resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos. Eu fico pensando, a benfeitora escrevendo isso e pensando assim, vou pôr dezenas de milhões, porque quando descobrirem esse aqui, ó, de que é 300 milhões, a gente não põe uma data, porque vai estar dentro do foco ali, né? Porque com certeza ela já conhece esse processo todo aqui, né? Evolutivo. Tendo havido um desenvolvimento mais rápido do que os dos outros. Olha ali aquele gráfico que a gente mostrou, que oscilaram, e aí, claro, os demais, né, o cérebro mamífero e réptil, entre 250 milhões até 150 milhões de anos. Esse cérebro mamífero e o réptil, como a gente trabalhou antes, né? Foi nesse período, então, que se separou discretamente uma organização cerebral da outra, dando surgimento aos seus pródromos, as origens, o início, e se instalando a consciência, que é o que a gente está estudando, a consciência. Agora a gente consegue entender esse processo. Uma vez surgida a consciência, nós vamos ter dentro dessa consciência um gestor, um centro organizador dessa consciência, que nós podemos dar um nome, estudá-lo, identificá-lo, e que a gente vai começar a fazer isso na próxima aula, quando a gente então iniciar a estrutura que se chama o ego. É isso, para que serve, para que é criado e para que é importante para o processo de autoconhecimento. Beleza? Parabéns, professor. Muito obrigado, pessoal. Cumpriu-se o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Isso aí. Espíritas, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Isso aí. Que bom. Se você está dizendo, quem sou eu para não dizer? Beleza, pessoal. Obrigadão.